Eu quero convidar os irmãos para que, mesmo assentados como estão, para que leiamos juntos estes versículos da palavra do Senhor. Hebreus 2, versos 10, até apenas o versículo 13. Leiamos. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Como oramos ainda há pouco, que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Eu não sei aqui quantos são irmãos quantos têm irmãos mais velhos. Eu não sei quantos têm irmãos mais velhos. Eu cresci pensando o quanto deveria ser algo bom ter um irmão mais velho. Eu não tive irmão mais velho, eu sou o irmão mais velho. E eu ficava pensando, como deve ser algo bom ter um irmão mais velho? Eu me lembro de amigos meus que falavam assim, falavam com orgulho, aquele ali é meu irmão mais velho. Olha como ele sabe fazer isso, como ele sabe fazer aquilo. Eu me lembro de um amigo, não me lembro se eu estava na primeira ou segunda série, ele disse assim, olha, aquele ali é o meu irmão mais velho, ele já está na 4ª série. Dizia, já está na 4ª série. Dizia, olha, meu irmão sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. E eu pensava, como deve ser bom ter um irmão mais velho. Lembro daquelas situações do tipo, quando alguém vinha bater e a pessoa falava assim, eu vou chamar meu irmão mais velho. Aí, mas eu não tinha um irmão mais velho, ou seja, acabava apanhando mesmo, né? Não tinha jeito. E isso não foram poucas vezes que aconteceu. Mas eu pensava, como deve ser bom ter um irmão mais velho, um irmão para te defender, um irmão para cuidar de você, um irmão para te ensinar coisas. Ensinar como é que empinava pipa, como jogar bola, enfim, fazer todas aquelas coisas que eu via que os irmãos mais velhos ensinavam para os irmãos mais novos. Mas eu não tive um irmão mais velho. Talvez alguns aqui, querendo até me consolar, depois digam assim, não, pastor, não se preocupa não, porque não é tão bom assim ter um irmão mais velho. Provavelmente meu irmão vai dizer isso, né? Não é tão bom ter um irmão mais velho. Olha, para dizer a verdade, meu irmão até me batia. Além dele não me proteger, talvez ele ainda me batia. Então, sim, irmãos mais velhos não são perfeitos, mas imagine um irmão mais velho bom de verdade. Um irmão mais velho poderoso, um irmão mais velho perfeito, um irmão mais velho que de fato tem poder para te defender e te defende. Um irmão mais velho que não te despreza, mas que se importa com você. Que coisa boa seria ter um irmão mais velho assim, né? Um irmão mais velho para te ajudar nas suas dificuldades. Um irmão mais velho até para dizer quando você está errado e te ajudar a fazer o que é certo. Sabe, queridos, eu disse que eu não tive irmão mais velho, mas eu tenho um irmão mais velho. Um irmão mais velho assim, perfeito. E você também tem. Quem é o nosso irmão mais velho? É Jesus Cristo. É aquele que é perfeito, que é poderoso. É aquele que se entregou por nós para nos fazer filhos de Deus, para nos tornar seus irmãos, nos tornando agora parte da família de Deus. Um irmão mais velho que nos ama de verdade. Um irmão mais velho que de fato se compadece de nós. Um irmão mais velho poderoso. Como nós já vimos, como nós temos visto, esta carta foi escrita para confortar, para consolar, eu diria mais, para animar, para encorajar irmãos nossos do passado. Irmãos nossos que naqueles dias estavam sofrendo perseguição, estavam sofrendo pressão. Eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Eles haviam deixado a religião judaica. Aquilo que apontava para o nosso irmão mais velho, aquilo que apontava para Jesus Cristo, com todos os sacrifícios que apontavam para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles haviam deixado tudo aquilo por algo superior. Eles haviam deixado sombras para aquilo que era real. Eles haviam deixado o judaísmo que apontava para Cristo, para seguirem a Cristo o Evangelho. Mas agora,
Eles estavam sendo tentados a deixar o Evangelho, a deixar a Cristo que é superior, para voltar para aquilo que é inferior, para aquilo que apenas apontava para o superior. É por isso que o autor desta carta, não sabemos quem escreveu esta carta, ele gasta o capítulo 1 apontando para o fato de que Cristo é superior a tudo e a todos. É superior a Moisés, é superior aos sacerdotes, é superior aos anjos, é superior a tudo. E depois nós vimos, irmãos, na semana passada, ao olharmos para os versículos 5 a 9, nós vimos que o autor cita o Salmo 8, e vimos quão terrível é a situação do ser humano após a queda. O homem que havia sido criado imagem e semelhança de Deus, Adão, o homem que havia sido criado representante visível do Deus invisível havia falhado. Aquele que deveria dominar como vice-regente de Deus, aquele que deveria governar, aquele que deveria nos chamados mandatos espiritual, cultural, mandato social, aquele que deveria ser um representante do Deus invisível, ele falhou. E então, nós vimos que Jesus Cristo, Deus envia o representante visível perfeito, o próprio Deus vem aqui, e ele é feito, como nós vimos o autor citando o Salmo 8, por pouco menor que os anjos. Nós aprendemos que isso significa o estado de humilhação de Cristo. Jesus vem ao mundo, Jesus encarna, ele toma a natureza, assume a natureza humana, e nesse sentido ele é feito menor que os anjos, por pouco menor que os anjos. E nós vimos que nós precisamos olhar para o mundo, para esse mundo caído, com o coronavírus e com tantos problemas, na perspectiva do que o Senhor está fazendo. Então Jesus veio ao mundo, Jesus se humilhou, Jesus assumiu a nossa natureza, Jesus sofreu os nossos sofrimentos, Jesus cumpriu aquilo que nós nunca poderíamos cumprir e morreu a nossa morte. Nós vimos que o versículo de número 9 termina dizendo que, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então Jesus provou a morte. Mas todo homem não significa toda a humanidade. Agora, a partir do verso 10, nós vemos que o autor vai explicar. Quem são esses todo homem? São aqueles que o Senhor torna filhos através de Cristo. E eu espero que sejamos todos nós aqui. Hoje, irmãos queridos, nós veremos que Hebreus 2, 10 a 13 nos apresenta duas grandes informações sobre Jesus. Quem é Jesus? Como eu disse, ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o irmão mais velho que, na verdade, também é o precursor da nossa salvação. Ele é o irmão mais velho de todos os redimidos. E ele é o precursor, o autor, o pioneiro da nossa salvação. É sobre isso que esse texto diz. Então hoje nós veremos sobre as bênçãos que recebemos através do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Quais bênçãos nós recebemos através de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho? A primeira delas, ao olharmos para o verso de número 10, nós aprendemos que através do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nós somos conduzidos à glória. Preste atenção mais uma vez no verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Conduzindo muitos filhos à glória. Vejam, irmãos queridos, o sujeito aqui da frase, quando diz assim, porque convinha que aquele, está se referindo a Deus. Deus, conforme diz aqui o texto, é aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Isso nos faz lembrar lá de Romanos, capítulo 11, naquela doxologia, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, seja a glória eternamente. Então o texto está falando de Deus. Deus é aquele que nos conduz à glória, mas ele nos conduz, aquele por qual todas as coisas existem, ele nos conduz à glória através de quem? Através do nosso irmão mais velho. Nós, irmãos queridos, somos conduzidos à glória através de Jesus Cristo. Irmãos, como é importante, como nós vimos na semana passada, nós olharmos para este mundo, não da perspectiva apenas humanista, não da perspectiva das coisas que acontecem como se essa vida fosse um fim em si mesma, como se esse mundo fosse entregue à sua própria sorte, não. Nós precisamos lembrar, como nós vimos na semana passada, que aquele que foi feito por pouco menor do que os anjos, ou seja, Jesus que se encarnou sendo ele o próprio Deus, diz-nos o texto que
que ele já foi coroado de glória e de honra. Olha o verso de número 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Irmãos queridos, nós não servimos a um Deus que está inerte, ausente, indiferente. Nós não vivemos um mundo que está entregue à própria sorte, ainda que nós estejamos vivendo num mundo caído, num mundo que está fora do eixo, e soframos em tantas situações. Este mundo não está largado à própria sorte. Há um Deus que está no controle de todas as coisas. É certo que Deus tem permitido muitas coisas difíceis até de entendermos. Mas Jesus não é aquele que ainda está pendurado no madeiro. Aliás, nós não utilizamos crucifixo. Nós não usamos a cruz com Jesus morto porque nós cremos que Jesus ressuscitou e Ele está à direita de Deus Pai e Ele intercede por nós. Nós cremos que Jesus já reina. Na perspectiva da escatologia, do estudo das últimas coisas, muitos presbiterianos, inclusive, se identificam como amilenistas, ou seja, não é que não creem que haja um reino, o reino de Jesus, é que cremos que esse reino já foi inaugurado, Jesus já reina. Nós cremos que Jesus já está reinando, como foi falado na semana passada, nós nem cantamos que coroamos a Jesus, porque cremos que Jesus já está coroado. O texto aqui nós vemos no verso 9, Jesus já foi coroado de glória e honra. Nós servimos um Senhor que já reina. Nós cantamos grande, não há outro igual a ti. Nós cantamos, meus irmãos, que Ele em toda a terra é rei. Ele não é alguém que está como um sujeito a outros poderes, Ele é aquele que reina. Mas nós vimos, queridos, na semana passada que Jesus ainda não reina visivelmente, mas Ele reinará visivelmente. Irmãos, qual é a nossa expectativa? Nós que vivemos num mundo tão difícil, nós que enfrentamos tantas dificuldades e vivemos num mundo caído, a nossa expectativa, queridos, é que Jesus que já reina, Ele irá reinar visivelmente e nós reinaremos com Ele. Foi o que nós vimos no final da mensagem da semana passada. E agora, dando continuidade, nós vemos que o Senhor Deus, através de Cristo, nos conduz à glória. Nós, queridos, que não temos a esperança deste mundo, nós que não podemos colocar a esperança apenas neste mundo, a ponto de Paulo, corrigindo a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 15, dizer que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou e a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, porque nós cremos que Jesus Cristo nos conduz à glória. Deus, através de Cristo, Ele está nos conduzindo à glória. Deus em Cristo está conduzindo muitos filhos à glória, é o que diz o início do verso 10. Esse é o objetivo da vida cristã. O destino para o qual nós somos conduzidos. Deus criou o homem para participar da sua glória. Mais uma vez, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E era para o homem participar da sua glória. Mas nós conhecemos Gênesis 3. Nós sabemos da queda. Nós sabemos que o homem pecou. Deus criou o homem para participar da sua glória. O problema é que a humanidade, criada na glória da imagem de Deus, teve essa herança estilhaçada pelo pecado. Como vimos na semana passada, o pecado nos atingiu de forma completa. O que nós chamamos de efeitos noéticos do pecado atingiu a nossa mente e todas as nossas faculdades. E é por isso que o mundo é quebrado do jeito que é e as pessoas são quebradas do jeito que são. Mas, irmãos queridos, o propósito de Deus de redimir seus filhos é que o que uma vez foi perdido deveria ser recuperado, deveria ser trazido à perfeição. E como é que Deus faz isso? Deus faz isso através de Jesus Cristo. Deus tem feito isso através de Cristo. Eu não sei se os irmãos estão lembrados de Romanos 8, 29. Depois de lembrarmos do verso 28, que diz que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, no verso de número 29, nos diz que nós fomos escolhidos para a salvação, de modo que seríamos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus está fazendo em Cristo é restaurar, isso vai ser consumado na redenção final, mas o que Ele já está fazendo em Cristo, nas nossas vidas, é nos conduzir à glória. O homem que pecou e foi afastado da glória de Deus, lembram-se de Romanos 3, 23?
Todos pecaram e agora estão destituídos da glória de Deus. E é por isso que carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas Paulo continua no verso 23 de Romanos 6, dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ah, irmãos queridos, nós estamos sendo conduzidos à glória. Isso ainda não aconteceu por completo, mas vai acontecer na redenção final, onde nós habitaremos com o Senhor em glória para todo sempre, onde nós teremos o nosso corpo transformado em glória, e quando o Senhor restaurar toda a criação, e eu creio particularmente que nós habitaremos na terra, novos céus e na nova terra, e nós então reinaremos juntamente com o Senhor para todo sempre. Então, o que é que o Senhor tem feito através do nosso irmão mais velho? Nos conduzir à glória. Isso deveria encher o seu coração de esperança em meio a tantas dificuldades, em meio às pessoas que estão desesperadas, procurando alguma coisa para se agarrar nesse mundo tão difícil, pessoas que apostam a sorte em loteria, pessoas que buscam a satisfação nos relacionamentos de forma às vezes até desenfreada, pessoas que estão abatidas, estão exaustas, porque não conseguem encontrar um significado neste mundo caído. Nós podemos saber com toda certeza de que somos conduzidos à glória através de Jesus Cristo. Podemos passar dificuldades, como aqueles nossos irmãos do passado passavam, mas com a certeza de que este mundo, que a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a este mundo, que a nossa vida não se limita aos poucos anos que vamos viver aqui, mas que nós estamos sendo conduzidos para a glória eterna em Cristo Jesus. Então, irmãos queridos, é esta a primeira bênção que nós podemos destacar. Ele, o nosso irmão mais velho, Jesus, como diz o texto também, o verso de número 10, ele é o autor da nossa salvação. Olha o que diz o final do versículo 10, o autor da salvação deles. Jesus é o autor da salvação. Essa expressão, autor, ela pode ser traduzida também como o precursor. Pode ser traduzida como fundador, como o pioneiro da nossa salvação. Na Bíblia Revista e Atualizada foi traduzida como autor da nossa salvação. Alguém traduziu como fundador da salvação deles. Eu achei interessante o comentário de um comentarista que eu consultei, F.F. Bruce, ele diz o seguinte: ele, Jesus, é o Salvador que proclamou o caminho da salvação, ao longo do qual só os muitos filhos de Deus poderiam ser trazidos à glória. O homem criado por Deus para a sua glória foi impedido pelo pecado de alcançar essa glória, até que o Filho do Homem viesse e abrisse pela sua morte um novo caminho pelo qual a humanidade pudesse alcançar o objetivo para o qual foi criada. Como seu representante, o pioneiro do povo, ele agora entrou na presença de Deus para assegurar a entrada deles ali. Jesus Cristo, meus irmãos, ele já entrou na presença do Pai. E é interessante pensar sobre as implicações da ressurreição de Cristo e da ascensão de Cristo. Jesus Cristo, ele já entrou na presença do Pai, sendo ele o pioneiro da nossa salvação, o autor da nossa salvação, o primeiro, aquele que inaugurou. Essa palavra, que é traduzida por autor, ela era usada, por exemplo, para um herói de guerra. Alguém que vencia uma batalha e se tornava ali o precursor, né, daquela batalha. Era usada para alguém que inaugurava, por exemplo, uma cidade, que começava uma cidade, para alguém que era chefe de uma família. Então a ideia é de um precursor, a ideia de fato é de um pioneiro. A ideia de um pioneiro, para os americanos, por exemplo, é muito familiar, porque eles logo pensam na ideia dos pais fundadores, aqueles que fundaram os Estados Unidos da América. Para eles é muito comum essa ideia de pioneiro. Mas nós, meus irmãos, precisamos entender que Jesus Cristo, ele é autor da nossa salvação. Ele é aquele que morreu em nosso lugar, é aquele que pagou o preço dos nossos pecados. Ele é aquele, meus irmãos, que é o nosso sacerdote. Ele é aquele que venceu a morte, nos garantindo a certeza da ressurreição, e ele que ressuscitou e nos garantindo a certeza da ressurreição, e ele que subiu aos céus. E mais, ele prometeu o quê?
Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. Este é o sentido, irmãos queridos, de pioneiro da nossa salvação. É Ele quem faz tudo. É por isso que nenhum de nós pode bater no peito dizendo, eu mereço a salvação, eu fiz algo, eu abri o coração, eu tenho perseverado. Não! Jesus, como pioneiro, como autor da nossa salvação, em outro lugar, Ele é chamado de autor e consumador da nossa salvação e da nossa fé. Ele é aquele que tem executado e executa tudo. E vai continuar executando tudo, porque Ele voltará para nos buscar. Então, irmãos queridos, o nosso irmão mais velho é aquele pelo qual nós somos conduzidos à glória. É aquele pelo qual nós somos tornados filhos de Deus. É interessante notar no início do verso 10, que ele diz, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos. E esta palavra aqui é a primeira vez que aparece a ideia do autor aos Hebreus se referindo ao povo de Deus como filhos de Deus. E esta ideia só é possível por causa do que Cristo fez. Nos faz lembrar João capítulo 1, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, se referindo a Jesus. Que diz que o verbo estava no mundo, o mundo não o conheceu. Diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que não nasceram por vontade própria, mas foi pela própria vontade de Deus. Irmãos queridos, Jesus, o nosso irmão mais velho, nos conduz à glória, Ele é autor da nossa salvação, e Ele faz isso, queridos, para nos tornar filhos de Deus. É por isso que nós precisamos considerar sobre essa grande bênção. Que grande bênção é essa? É a bênção, meus irmãos, de fazermos parte da família de Deus. A bênção de fazermos parte da família de Deus. Ele não é apenas o irmão mais velho, mas ele é também o filho natural de Deus. Ele é o unigênito do Pai. Ele é aquele que é da mesma natureza do Pai. Ele é o filho verdadeiro de Deus, sendo o próprio Deus. Nós não. Nós somos o quê? Criados por Deus. Nós lemos ainda há pouco, lá no Salmo 100, que nós devemos celebrar ao Senhor, que nós devemos exultar na presença do Senhor, porque foi Ele quem nos fez e dele somos. Mas o salmista diz mais, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós que antes éramos apenas criaturas de Deus, através do nosso irmão mais velho, fomos feitos filhos de Deus. Então, irmãos queridos, podemos dizer que pela graça somos adotados na família que Jesus pertence como filho legítimo. Nós não somos seus irmãos e irmãs, porque somos filhos de Deus. Pense sobre isso. Nós não somos irmãos e irmãs de Jesus porque somos filhos de Deus. Na verdade, é o contrário. Somos filhos de Deus porque somos irmãos e irmãs de Jesus. Porque fomos feitos filhos de Deus através de Cristo. Então, por isso que lá em Efésios 1:5 diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo. Irmãos, nós aprendemos que, através do nosso irmão mais velho, nós somos conduzidos à glória. Através do nosso irmão mais velho, ele é autor da nossa salvação, nós somos feitos filhos de Deus, nós somos salvos, nós somos resgatados, nós podemos ter a bendita, maravilhosa certeza da vida eterna. Mas o texto fala algo mais no verso de número 10. Algo que eu confesso aos irmãos que me inquietou por muito tempo. Ele diz assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Vejam que expressão curiosa. Aperfeiçoasse por meio de sofrimentos. E sempre que eu li esse texto, eu ficava pensando, como pode Jesus Cristo, o próprio Deus, perfeito, aquele que é todo-poderoso, aquele que é perfeito, como pode ele ser aperfeiçoado? Como o próprio Deus pode ser aperfeiçoado? E ao estudar esse texto para pregar nesta noite, dentre os comentaristas que eu li, o que eu achei mais interessante foi aquele que mostrou, aliás, mais de um, que mostrou que nós precisamos interpretar esse texto lembrando do Antigo Testamento. Assim como eu não posso ler o Antigo Testamento sem
o Novo Testamento, sem interpretar à luz do Novo Testamento, muitas passagens do Novo Testamento, principalmente Hebreus, eu preciso voltar lá para Levíticos, preciso voltar para Gênesis. Lembre-se, o autor aos Hebreus, ele está escrevendo para gente que veio do judaísmo. Ele está escrevendo na perspectiva de pessoas que conhecem muito bem o Antigo Testamento, pessoas que viveram todo aquele aspecto cerimonial do Antigo Testamento, por exemplo, o aspecto de ter um sacerdote, o aspecto de ofertas para remissão de pecados. E aí nós precisamos lembrar que o homem criado à imagem e semelhança de Deus pecou. E o que aconteceu com o homem? Nós vemos lá em Gênesis 3, ele foi expulso do paraíso. E querubins foram colocados ali no portão para que o homem não pudesse retornar ao paraíso. Irmãos queridos, o ritual religioso de Israel foi elaborado para lembrar o povo desse problema, enquanto também apontava para a sua solução. O homem que, separado de Deus agora, separado da presença de Deus, da comunhão com Deus, precisava voltar para essa presença. E quando os ritos de purificação foram instituídos por Deus, foram instituídos de forma a lembrar o seu povo daquilo que havia acontecido, do pecado, da expulsão do paraíso. Os ritos que ocorriam no tabernáculo lograram o seu intento, diz o comentarista bíblico Richard Phillips, enquanto também revelavam a solução de Deus para o problema. Cada ano, no chamado Yom Kippur, que era ali onde acontecia o dia da expiação, o que o sumo sacerdote fazia? O sumo sacerdote, ele adentrava ali no tabernáculo. Na verdade, meus irmãos, ele adentrava ao interior do santuário, no chamado Santo dos Santos. Você já deve ter estudado sobre o tabernáculo. Havia uma parte do tabernáculo, uma parte muito especial. Era separada por um véu, e somente o sacerdote podia entrar ali. Então, o que acontecia é que aquele sacerdote, na verdade o sumo sacerdote, ele entrava ali. E ele então seguia todos os ritos de purificação para que ele pudesse oferecer sacrifício em favor do povo, do pecado do povo. Ali o sumo sacerdote, ele ficava de frente com o objeto que simbolizava a presença de Deus, a arca da aliança. E havia duas imagens de querubins de ouro, com as suas asas acima e seus olhos fixados por baixo, na lei de Deus, que fazia certa lembrança ao fato de que quando o homem foi expulso do paraíso, os querubins ficaram guardando para que o homem não voltasse. Essa era a barreira mais alta e mais mortal do que qualquer cadeia de montanhas. Significava a ira santa de Deus, aqueles querubins. Não era imagem de alegria, não. Era para manifestar a ira de Deus por causa do pecado do povo. E então, meus irmãos, na verdade, o sacerdote ia lá oferecer aquele sacrifício, mas nenhum sacrifício humano podia, de fato, satisfazer a justiça de Deus. Como nós lemos lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E embora nenhum mortal pudesse resolver o problema, Deus poderia fazer. E é por isso que Deus instituiu ali todo aquele aspecto cerimonial e sacrificial, onde o sacerdote se purificava, onde o sacerdote oferecia ali a oferta, onde providenciou uma tampa de expiação para a arca, chamada de assento de misericórdia, onde o sacerdote fazia o quê? Ele esborrifava o sangue do sacrifício. Isso abriu o caminho, porque agora Deus olhava e via o sangue de um sacrifício apropriado, em vez de uma lei quebrada. Mas aquele sangue apontava para o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E, irmãos, quando Jesus diz aqui a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, aliás, lá em Romanos 3,25, está mostrando justamente isso. Por que foi necessário Jesus sofrer? Ele, sendo o próprio Deus, o representante visível do Deus invisível, vem para purificar pessoas, para purificar seres humanos. Não podia ser um anjo, tinha que ser o próprio Deus, porque anjo ou nenhum outro homem poderia cumprir o que Cristo cumpriu. Mas tinha que ser o próprio Deus, mas tinha que ser um ser humano. E nesse sentido, irmãos queridos, Jesus é aperfeiçoado no sofrimento. Mais uma vez, citando F.F. Bruce, ele diz: o Filho perfeito de Deus tem se tornado o seu perfeito salvador de pessoas, abrindo para elas o caminho
para Deus. No entanto, para se tornar isso, ele teve de suportar o sofrimento e a morte. Então a linguagem aqui de aperfeiçoado, a linguagem aqui da perfeição também tem a conotação de consagração. Como os sacerdotes do templo aperfeiçoavam-se ou consagravam-se para o serviço diante de Deus em nome do povo, purificando seus corpos e vestindo roupas sacerdotais. Não que Jesus não fosse santo, ele sempre foi santo, mas foi um aperfeiçoamento como o nosso sumo sacerdote, como aquele que se fez carne e habitou entre nós, como representante da raça humana. Assim, meus irmãos queridos, ele assumiu a nossa natureza e ele também, meus irmãos, ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, nós aprendemos, ele nos conduz à glória, ele é o pioneiro, o autor da nossa salvação. Para isso, ele passou pelo sofrimento, nesse sentido consagrado, aperfeiçoado no sofrimento, como o nosso sacerdote. E ele pagou todo o preço. O autor de Hebreus aqui inicia um tema que dominará a maior parte da carta. O verdadeiro sacerdote para o qual todos os outros apontavam. Ele que ofereceu a sua própria vida por nós e derramou o seu sangue por nós. Ele, meus irmãos, que é o nosso sumo sacerdote. É por isso que ao nos aproximarmos desta mesa, que nós iremos participar daqui a pouco, ao comermos o pão e bebermos o cálice, nós vamos nos lembrar que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, aquele que ofereceu de uma vez por todas sacrifício. O sacrifício de Jesus, ele é completo, ele é suficiente. Eu e você não temos que pagar nenhum preço. Nós não chamamos este local aqui de altar, porque aqui não são realizados sacrifícios, porque Jesus pagou todo o preço. Toda a dívida foi paga, ao ponto de Jesus exclamar na cruz, está consumado. Alegre-se nisso. O nosso irmão mais velho pagou o preço. O nosso irmão mais velho pagou toda a dívida. Ele se ofereceu em nosso favor. Ele foi o próprio sacrifício. Então, meus queridos irmãos, nós aprendemos que Jesus Cristo, ele é aquele que nos conduz à glória. Ele é o nosso Salvador. Mas algo, irmãos, que nós podemos destacar, como autor da nossa salvação, ele foi aperfeiçoado. E, em segundo lugar, através do nosso irmão, nós não somos apenas conduzidos à glória, mas através do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nós também somos santificados. Olhe comigo o início do versículo 1, diz-nos assim, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Tanto o que santifica, tanto quanto os que são santificados. Nós somos os que são santificados. Quem é o que santifica? O autor aos Hebreus está dizendo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que santifica o seu povo. Jesus Cristo, meus irmãos, é aquele que nos santifica. Isso significa que os cristãos, então, em seus afazeres, devem se tornar santos. Irmãos queridos, nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós consegue cumprir a lei de Deus. E sabe o que é maravilhoso? O nosso sumo sacerdote pagou o preço, mas não somente isso. Nós não apenas somos declarados justos diante de Deus através de Cristo, mas Ele, além de pagar o preço, Ele faz mais do que isso. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não fomos salvos para vivermos de qualquer jeito. Nós não fomos salvos por termos sido obedientes. Nós somos salvos pela obediência de Cristo. Nós não conseguimos pagar o preço. Cristo Jesus pagou o preço. Mas conforme Paulo escreve lá também em Efésios 2, nós que fomos salvos pela graça, não por obras, nós fomos salvos para as boas obras. E aí há um problema, porque você diz, ótimo que Jesus pagou o preço, mas eu tenho que fazer boas obras, eu que sou salvo, ainda que essas boas obras não sejam para salvação, mas agora eu devo viver uma vida que agrada a Deus? Sim, nós devemos viver essa vida. Mas antes de você dizer, puxa, eu não vou conseguir, sabe o que é maravilhoso? É que o nosso irmão mais velho não apenas ele não torna possível, ele nos dá a certeza da salvação e ele nos ajuda também nas nossas fraquezas, no dia a dia, para a nossa santificação. Ele é aquele que pagou todo o preço, nos garantindo a vida eterna. Mas Ele também é aquele que nos ajuda no dia a dia, para vivermos uma vida agradável ao Senhor. Quão poucos cristãos têm essa perspectiva de que nós devemos viver uma vida agradável ao Senhor?
Francis Schaeffer, grande apologeta do passado, uma vez definiu a aspiração básica das pessoas hoje, incluindo os cristãos evangélicos, como serem materialmente ricos e terem paz pessoal suficiente para desfrutar disso. O anseio das pessoas, inclusive daqueles que se dizem cristãos, é terem uma vida de conforto. Quando, na verdade, o nosso maior anseio deveria ser uma vida de santidade, uma vida agradável ao Senhor. E a boa notícia para nós, pessoas imperfeitas como somos, é que o Senhor Jesus, Ele nos oferece real ajuda, porque Ele é todo poderoso para nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele, sendo Deus todo-poderoso, Ele que foi tentado, como nós leremos daqui a alguns domingos, olhando para o capítulo 4, Ele que foi tentado em todas as coisas e não pecou, Ele nos oferece real e perfeita ajuda para nós que somos tentados, para que nós vivamos uma vida agradável ao Senhor. Ah, queridos, quanta gente dentro do legalismo tentando se esforçar, primeiro para alcançar a salvação, que é uma bobagem, porque nenhum de nós vai alcançar pelo próprio esforço. Jesus é que conquistou para nós. Mas quantos tentando agora viver uma vida de santificação e se esforçando, sem buscar auxílio naquele que é todo-poderoso, naquele que tem poder não apenas para salvar, mas para santificar. O nosso irmão mais velho, queridos, é o que nos santifica, é o que nos ajuda nas nossas fraquezas, é o que nos ajuda a sermos tornados mais semelhantes a Ele, é o que nos ajuda a agradar o nosso Pai. É o nosso irmão mais velho que nos ajuda a fazer a vontade do Pai, que nos ensina como fazer a vontade, que nos ajuda a fazer a vontade, e Ele é aquele a quem nós precisamos recorrer para isso. Irmãos, a vida não é uma subida na hierarquia corporativa, acumular dinheiro, acumular experiências agradáveis, mas é crescer em santidade, e Jesus pode nos ajudar a isso. Ele que nos conduz à glória, nos ajuda, que nos conduz à salvação, que nos dá salvação, nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós cantamos ainda há pouco, belíssimo hino 42, a Deus demos glória por seu grande amor. O Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe as portas da entrada do céu. Ele abre as portas da entrada do céu. Ele nos conduz à glória. Ele é o pioneiro da nossa salvação. E Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos ajuda, irmãos. Jesus, queridos, é aquele que pode nos ajudar. Você tem tido dificuldades. Você tem tido dificuldades para viver uma vida agradável ao Senhor? Pare de ficar lendo esses livros. Dá espaço para isso, dá espaços para aquilo. Pare de tentar encontrar dentro de você forças para fazer a vontade do Senhor. Pare de achar que você é capaz de fazer isso. E comece a buscar fortalecimento naquele sim que é capaz de te ajudar a viver uma vida agradável ao Pai. O nosso irmão mais velho, perfeito, todo-poderoso, santo, justo, bom, amoroso, tem poder para nos ajudar, para vivermos uma vida agradável ao nosso Pai. Busque ajuda nele. Irmãos queridos, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, que também não se envergonha de nós. Ele é aquele que nos ajuda nas nossas dificuldades, e é aquele, meus irmãos, que nos santifica. E também, falando sobre esta ideia de santificação, Jesus é aquele que torna os homens santos e continua a fazê-lo até o final dos tempos. Simon Kistemaker, ele chega a dizer que ele é o que tira o pecado do mundo, citando João 1:29, e serve constantemente como sumo sacerdote em favor do seu povo. Irmãos, a santificação do seu povo não é um evento isolado, mas é um processo que vai até o final da nossa vida. E Jesus, aquele que nos santifica, ele é aquele que não se envergonha de nós. Vejam, a partir do versículo de número 11, ele diz, pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Olha que coisa maravilhosa. E aqui, o que o autor aos Hebreus faz, ele passa a citar o texto que nós lemos. Ele diz, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O que o autor está citando, meus irmãos queridos, na verdade aqui ele está citando o Salmo 22, versículo 22. O Salmo 22 é um salmo messiânico. Deus meu, por que me desamparaste? E no versículo 22 ele diz exatamente isso. Ele diz assim, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação.
Através de Cristo, meus irmãos, nós somos feitos filhos de Deus e podemos adorar ao nosso Deus e louvar ao Senhor. E no verso de número 13, ele cita o texto que nós lemos ainda há pouco, Isaías 8. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O que o autor aos Hebreus está fazendo é colocando essas palavras, tanto do Salmo 22, verso 22, como de Isaías 8, versículos 17 e 18, na boca de Jesus. É Jesus, meus irmãos, dizendo isso. Jesus não se envergonhando de nos chamar de irmãos. Jesus, meus irmãos, dizendo, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Jesus se referindo a nós como seus irmãos. Que coisa maravilhosa pensar nisso. Nós somos adotados na família de Deus através de Jesus Cristo. E Ele é o nosso irmão mais velho que não se envergonha de nós. Isso é maravilhoso porque nos faz pensar que nós devemos também proclamar a Cristo e não nos envergonharmos do Senhor e vivermos para a glória do Senhor. Como de costume o autor de Hebreus prova esse ponto, como eu disse, citando o Salmo 22 e depois aqui citando Isaías 8, versos 17 e 18. Quando ele cita aqui no verso 12, o Salmo 22, isso nos lembra de que Jesus é o verdadeiro cantor dos Salmos. Os salmos foram escritos primeiro e primordialmente para Jesus. E Jesus o autor aos Hebreus está dizendo, colocando como se Jesus estivesse falando essas palavras. Irmãos queridos, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. É aquele que nos conduz à glória. É aquele que nos santifica. É aquele, meus irmãos, que nos torna irmãos e que não se envergonha de nós, que nos ajuda e que nos conduz à vida eterna. O versículo 13... como eu citei, apresenta 2 versículos do capítulo 8 de Isaías, e o profeta exorta o povo a confiar no Senhor. Mas fora rejeitado por sua própria geração maligna. Isaías foi rejeitado. Entretanto, Deus prometera que seus filhos seguiriam na fé, indicando por fim uma virgem que estaria com uma criança. E tudo aquilo já apontava para Jesus. Isso deve encher o seu coração de alegria e de esperança. Pensar que em Cristo Jesus nós podemos ter a bendita certeza da vida eterna. E se era apropriado para Deus enviar seu Filho para morrer na cruz, quão conveniente é para nós testemunharmos isso na nossa geração. Jesus Cristo, Ele é o nosso irmão mais velho que não se envergonha de nós. Jesus Cristo é aquele que nos faz filhos de Deus, nos tornando seus irmãos. Você tem tido vergonha do Evangelho, vergonha do Senhor? Ou você tem tido alegria de proclamar a Cristo? Jesus Cristo, meus irmãos, Ele não apenas possibilita para nós a salvação, Ele nos garante a salvação. Quantas bênçãos, queridos irmãos, através do nosso irmão mais velho. E ao ler esse texto essa semana, eu me lembrei de uma história que eu ouvi muito tempo atrás, de um pai que tinha 2 filhos, e de que um dos filhos, não é a parábola do filho pródigo, mas que um dos filhos resolveu conhecer o mundo. E aquele pai, anualmente fazia uma grande festa, celebrando com seus filhos. Mas depois que o filho saiu de casa para conhecer o mundo, aquele pai ficou tão triste. Os anos foram se passando e aquele pai nunca se recuperou da tristeza por causa da falta do filho. O irmão, o outro filho, vendo a tristeza do pai, ele resolveu ter uma atitude ousada, drástica, uma atitude muito forte. Ele disse assim para o pai: eu vou sair de casa e eu vou em busca do meu irmão. Eu quero ver o senhor satisfeito, feliz novamente. Ele disse algo muito sério, ele disse: eu não voltarei para casa sem o meu irmão. Eu não voltarei para casa sem o meu irmão. Eu só voltarei para casa com o meu irmão. E aquele outro filho saiu pelo mundo a procurar o seu irmão em busca da alegria do pai. E foi numa cidade, foi em outra. E andou, e andou, e andou, e ele não conseguia encontrar o seu irmão. E o tempo foi passando, ele já estava até sem esperanças. Quando ele entrou numa cidade, viu uma correria, um alvoroço. E ele foi seguindo para ver o que estava acontecendo. E seguindo a multidão ali, o povo, ele chegou numa praça. E naquela praça havia um tipo de palanque, e havia ali uma forca. E para sua surpresa, angústia e tristeza, quem estava ali, ao lado do carrasco, era o seu irmão que ele não via há muitos anos.
mas ele pôde reconhecer que era o seu irmão. E ele ficou ali, no meio daquela multidão, longe, tentando entender o que estava acontecendo. O executor, antes de enforcar aquele homem, resolveu dizer algumas palavras, que são palavras de praxe, mas antes passou a palavra para aquele homem que seria executado. E nas palavras finais, aquele homem disse: eu mereço estar aqui. Eu mereço ser enforcado por causa dos crimes que eu cometi, eu reconheço isso. Mas o que me entristece é pensar no meu pai e na minha família. E se alguém puder, leve essa mensagem para o meu pai, de que eu me entristeço muito por causa daquilo que eu fiz, do que aconteceu. E então, o executor, antes de executar aquele homem, disse aquelas palavras de praxe: alguém aqui estaria resolvido a morrer em lugar deste homem? Palavras que são ditas apenas de praxe, porque ninguém nunca responde eu. Mas para surpresa daquele homem, de todos os presentes e principalmente daquele que seria enforcado, o seu irmão, no meio da multidão, levanta a mão e disse: eu. Afinal de contas, ele havia prometido não voltar para casa sem o seu irmão. E o que acontece, meus queridos irmãos, é que aquele homem, ele, diante da surpresa de ver o seu irmão se manifestando para morrer em seu lugar, aquela surpresa foi tão grande que ele desmaiou. E quando ele acordou, o seu irmão já havia sido enforcado no lugar dele. E essa história me faz lembrar, com as diferenças que existem, que o nosso irmão mais velho, não porque nós éramos filhos de Deus e nos separamos do nosso pai, mas porque nós precisávamos ser tornados filhos de Deus, para podermos ter a vida eterna e o relacionamento com Deus, o nosso irmão mais velho deixou a glória e veio a este mundo. O nosso irmão mais velho tomou sobre si os nossos pecados, levou sobre si os nossos pecados. O nosso irmão mais velho teve o seu corpo partido por amor a nós. O nosso irmão mais velho, antes de voltar para a casa do Pai, derramou o seu precioso sangue para que nós fôssemos resgatados. O nosso irmão mais velho, ele é o autor da nossa salvação, da nossa fé. Ele é o pioneiro, aquele pelo qual nós somos conduzidos à glória. Ele é aquele que nos santifica.